Você já sentiu o gosto amargo da humilhação às 5h15 da manhã? O céu ainda está escuro, a chuva fina bate no rosto, e você está ali, espremido no ponto de ônibus, sentindo o bafo quente de outras 30 pessoas que compartilham o mesmo desespero silencioso que você. Você olha para o lado e vê o rosto cansado do brasileiro médio, o sujeito que vai encarar a escala 6x1, vender 44 horas da sua vida por semana, mais 20 horas no trânsito, para no final do mês receber um salário que mal cobre a sobrevivência básica. De repente, o cenário muda. Um SUV branco de shopping passa rasgando a poça d'água. O pneu brilha, o logo na grade frontal reluz como um troféu e o motorista, no ar-condicionado, nem sabe que você existe. Nesse momento, a sua mente, condicionada pela escassez, faz a pergunta errada. Que tipo de FDP consegue pagar uma parcela de R$ 4.000 num carro desse? Bem-vindo ao esgoto da realidade financeira. O que você viu não foi um sinal de riqueza, foi um sinal de alavancagem. Hoje vamos dissecar a anatomia dessa loucura. Vamos entender por que quase 20% dos financiamentos de carros no Brasil já superam a casa dos 4 dígitos mensais e como isso é a prova cabal de que o sistema educacional falhou em te ensinar a única matemática que importa, a do seu bolso. Prepare o estômago, porque a autópsia da classe média começa agora. Vamos parar de achismo e ir para os números, porque a matemática é fria, cruel e não tem ideologia. Para alguém pagar confortavelmente uma parcela de R$ 4.000, seguindo a regra básica de que o transporte não deve comprometer mais de 15% da renda, esse sujeito precisa ganhar R$ 26.000 limpos por mês. No Brasil, isso te coloca no topo da pirâmide, no 1% mais rico. Mas a realidade das ruas é outra. O brasileiro médio ganha R$ 3.000 e financia o carro em 84 vezes. Ele não está comprando um carro, ele está assinando um contrato de servidão temporária. A parcela de R$ 4.000 é apenas o ingresso para o show. O custo real é invisível para o amador. Some o seguro de um carro de R$ 200.000, o IPVA de 4%, que em SP dá R$ 8.000 por ano, a manutenção preventiva, o combustível a R$ 6 e a depreciação brutal. Estamos falando de um custo mensal real de R$ 7.000 para manter um pedaço de metal que perde valor enquanto você dorme. O sujeito está trocando 70% da força de trabalho dele apenas para manter a aparência de sucesso. Ele trabalha de segunda a quinta só para pagar o carro. A sexta-feira paga a comida. Isso não é transporte, é suicídio financeiro parcelado. Por que fazemos isso? Por que um ser humano racional aceita viver com a corda no pescoço por causa de um jipe? A resposta está na psicologia do dinheiro. Morgan Housel explica que gastamos dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. No Brasil, o carro não é um meio de transporte, é o seu crédito social, é a sua armadura. Você foi treinado para acreditar que quem tem, mostra. O sistema te ensinou que o sucesso é visível. Se você anda de Uber ou de carro velho, você é percebido como fracassado, mesmo que tenha R$ 500.000 na conta. O vizinho com um SUV financiado é visto como o vencedor. Essa necessidade de validação externa é a droga mais potente que existe. É a dopamina barata que te faz comprar um passivo gigantesco para preencher um vazio existencial. Você está comprando respeito no sinal vermelho, mas está pagando com a sua liberdade. O custo real desse status é o tempo de vida que você jamais recuperará. Agora, vamos olhar para quem realmente ganha com a sua burrice: o Estado. Quando você compra um carro de R$ 200.000, quase 40% a 50% desse valor são impostos diretos e indiretos. Você não comprou um carro, você comprou meio carro para você e doou outro meio carro para Brasília. Hans Hermann Hoppe nos ensina que o Estado é uma máquina de agressão contra a propriedade privada. Ele precisa que você consuma, que você gire a roda, que você pague IPI, ICMS, PIS, COFINS e depois o IPVA anualmente. O IPVA é o aluguel que você paga ao governo pelo direito de usar o bem que você já pagou. Manter a população endividada e dependente de crédito é lucrativo para o sistema. Se você tivesse esse dinheiro investido, você seria independente, mas endividado, você é dócil. Você não pode pedir demissão, não pode empreender, não pode arriscar. Você precisa do salário no dia 5 para pagar o boleto do dia 10. O financiamento do carro é a corrente moderna que substituiu a bola de ferro. Aqui entra a ferida mais profunda.
Por que o seu amigo da escola, aquele que colava na prova de matemática e era chamado de burro, hoje está andando de Hilux e você, que era o aluno nota 10, está contando moeda para o Uber? O pobre inteligente sofre de paralisia por análise. A escola te treinou para ter medo do erro. Você estuda tanto, planeja tanto, vê tantos riscos que não age. Você tem nojinho de vender, vergonha de cobrar e medo de quebrar. O burro que não tem essa trava acadêmica vai lá e faz. Ele compra, vende, negocia, quebra, levanta e, na média, ele vence pela força bruta da execução. O mercado não paga pelo que você sabe, o mercado paga pelo que você faz com o que sabe. O diploma na parede virou a nova hipoteca da alma, se ele não se traduz em resolução de problemas reais. Enquanto você discute a taxa Selic, o burro está vendendo água no sinal e fazendo R$ 300 de lucro por dia. A inteligência sem ação é apenas um enfeite caro. A sociedade se divide em dois grupos, os que pagam juros e os que recebem juros. Quando você assume a parcela de 4.000, você entrou voluntariamente no grupo dos escravos dos juros compostos. Você está trabalhando para enriquecer o banqueiro e o investidor. Se você pegasse esses mesmos R$ 4.000 e investisse a uma taxa de 1% ao mês, algo factível no Brasil, em 7 anos você teria quase R$ 500.000. R$ 500.000! Essa é a diferença entre ter um patrimônio que te gera renda passiva e ter uma sucata velha que só te gerou despesa. O sistema financeiro ama o seu otimismo de achar que dá para pagar. Eles contam com o seu analfabetismo financeiro. A parcela cabe no bolso, cabe, mas ela destrói o seu futuro. Você está antecipando um sonho e pagando o triplo do preço por ele. É a troca de gratificação imediata por pobreza perpétua. Por que ninguém te contou isso antes? Porque a escola foi desenhada no modelo prussiano, para criar operários e soldados, não pensadores livres ou investidores. O sistema educacional quer que você seja um bom funcionário, que chegue no horário, obedeça a ordens e gaste tudo o que ganha para manter a economia girando. Se ensinassem juros compostos, fluxo de caixa e investimento na 5ª série, o sistema de previdência social, INSS, colapsaria, porque ninguém aceitaria depender dessa pirâmide estatal. Eles escondem o jogo. Eles te ensinam a fórmula de Bhaskara, mas não te ensinam a ler um contrato de financiamento. A ignorância financeira não é um acidente, é um projeto. Manter você burro para o dinheiro garante que você continue correndo na rodinha do hamster, gerando impostos e juros para quem está no topo da cadeia alimentar. O maior sabotador da sua riqueza é o seu ego. Assim que você ganha um aumento ou consegue um cargo melhor, a primeira coisa que o cérebro de rato quer fazer é aumentar o padrão de vida, é a inflação de estilo de vida. Você sai do Uno para o HB20, do HB20 para o Corolla, do Corolla para a BMW velha que vai te falir. Você precisa parecer rico antes de ser rico, e é exatamente isso que te impede de ser rico. O verdadeiro rico joga o jogo da discrição. Ele vive um degrau abaixo do que pode. Ele tem margem de segurança. O pobre de espírito vive no limite, torcendo para não ter o imprevisto. Aprenda a controlar o ego. A riqueza é o que você não vê. É o dinheiro que não foi transformado em carro, em relógio ou em roupa de grife. É o dinheiro que está trabalhando silenciosamente na sua conta de investimentos. A solução é construir o carro invisível. Em vez de pagar 4.000 para a montadora, pague 4.000 para o seu eu do futuro. Construa ativos. Compre cotas de fundos imobiliários, ações de boas empresas, títulos do Tesouro IPCA+. O objetivo não é ter um carro de 200.000 na garagem para o vizinho ver. É ter 200.000 na conta que ninguém vê, mas que te garantem que você nunca mais vai ter que aturar um chefe idiota ou um emprego que te adoece só porque precisa pagar a parcela. Isso exige coragem, exige a coragem de parecer pobre ou mão de vaca enquanto você está construindo seu império. Exige a disciplina de andar de Uber ou de carro popular enquanto seus amigos estão postando fotos no Instagram com carros que o banco é o verdadeiro dono. Chegamos ao fim desta jornada. Agora você tem 2 pílulas na sua frente. A pílula azul, você fecha esse vídeo, vai na concessionária, assina o papel, pega o carro cheiroso e volta para a Matrix, fingindo que é rico enquanto sangra dinheiro todo mês.
Ou a pílula vermelha. Você assume o controle. Você decide que o seu suor não vai mais financiar o sistema. Você decide que o seu carro vai dirigir o carro que seu patrimônio pode comprar à vista, sem comprometer sua paz. Você decide que a liberdade vale mais do que a aparência. A escolha é sua. Você quer ser o burro de carga que carrega o país nas costas enquanto os passageiros riem da sua cara? Ou você quer ser o rato soberano que roeu as cordas da gaiola? Se você escolheu a liberdade, escreve aqui nos comentários a nossa frase secreta de hoje, que resume tudo o que aprendemos. O meu carro é invisível. Quem ler não vai entender nada, vão achar que você ficou louco, mas nós saberemos. Saberemos que você acordou. Eu sou o José, rumo à liberdade financeira. Fui.